tudo. Aqui estamos, Senhor, para mais uma vez compreendermos, estudarmos as suas palavras. E agradecemos, Senhor, por termos essa doutrina maravilhosa que tanto nos esclarece nesses dias terminados que estamos passando. Agradecemos, Senhor, também a disponibilidade do João, que nos auxilia, de tão pronto se coloca para nos auxiliar, para nos ensinar neste momento. E pedimos, porque somos eternos pedintes, que olhe, Senhor, pela nossa terra, da nossa pátria, e nos auxilie na recolhida de tantos irmãos que nós imaginamos, nem sabem o que está acontecendo. Muito deles, Senhor, não têm noção do momento que estão passando. Que possamos ser um auxílio, Senhor, nesse momento de provação tão grande. Muito obrigado pela hoje. Muito obrigado pela nossa saúde, pela nossa condição de entender, Senhor. Principalmente, de aplicar aquilo que o Senhor nos ensina. Ser conosco, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Graças a Deus. Então vamos lá, né, gente? Estamos no capítulo 3, né? Isso. Há muitas moradas na casa de meu pai. É o título. Então vamos lá. Qual item? No começo. Vamos é o começar. primeiro mesmo, no começo. Ah, tá. Então vamos lá. Conforme João, capítulo 14, versículos 1 a 3, né? Fala de Jesus. Não se turbe o vosso coração. Ora, se ele está falando isso é porque o coração dos discípulos estavam turbados, né? Sim. É a despedida de Jesus, ele já está na iminência de sofrer o martírio da crucificação. E na ceia ele está falando isso, né? Credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu pai. Se assim não fosse, eu já vou-lo teria dito. Pois me vou, ele vai desencarnar, né? Para vos preparar um lugar. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, também aí estejais. Legal, né? Muito. Legal. Então o pessoal estava muito entristecido porque ele ia partir, né? Mas as palavras dele com certeza levantaram o ânimo de muitos, né? Porque a energia dele era uma energia muito positiva, né? Tirava as pessoas de uma situação entristecida. Então vamos lá. Diferentes estados da alma na erraticidade. A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam estações apropriadas ao seu adiantamento. Independentemente da diversidade dos mundos, essas palavras também podem ser entendidas como se referindo ao estado feliz ou infeliz do espírito na erraticidade. Conforme se ache o espírito mais ou menos depurado e desprendido dos laços materiais, o meio em que ele se encontre, o aspecto das coisas e as sensações que experimente variarão ao infinito. Legal, gente?
Uhum. Tem até aí? Tudo jóia até aí? Tudo bem. Ah, beleza. Então, você vê, por exemplo, a casa do Pai é o universo, tem diferentes mundos que circulam no espaço. Isso tudo serve morada dos espíritos. E essas moradas são apropriadas ao adiantamento do espírito. O nosso Sol, por exemplo, é um Sol de quinta grandeza, né? Sabiam disso? Uhum. Uhum. É um Sol de quinta categoria. Imagina outros sóis por aí. Tem Sol que, se colocado no lugar do nosso, ele vai muito além da órbita de Mercúrio, Marte, Vênus, Terra, Júpiter. Sabiam disso? Sóis bem gigantescos, iluminando diversos mundos aí. E olha que o nosso Sol aqui de quinta categoria sustenta quantas vidas, hein? Aqui no nosso planeta. Sim, muitas. Né? Muitas vidas, muitos animais, muitas plantas, tudo, né? Tudo, né? Quantos insetos, por exemplo? Quantos insetos, dependendo aí do nosso Sol. Então, beleza, essa é a casa do Pai. Não dá nem para a gente imaginar a grandeza dessa casa, né? Beleza. E esses mundos estão também proporcionais ao estado das almas que neles vivem. Estados felizes, estados infelizes, né? Aí André Luiz nos mostra muito dos locais melhores, dos locais piores, né? Local agreste que dificilmente você acha uma fruta, alguma coisa para se alimentar, lembram disso? O próprio livro Obreiros da Vida Eterna, aquela casa transitória, lembram? Passando por regiões horrendas, em que quase não se vê a luz do sol. Ou no livro Ação e Reação, já não vê luz do sol nenhuma, né? Então, tudo isso vai variando. O estado das almas e o estado dos mundos. Enquanto uns não podem afastar-se da esfera onde viveram, outros se elevam e percorrem o espaço nos mundos, mesmo estando encarnado, certo? Sim. Imagina se está encarnado no mundo superior, mas você não está preso à gravidade. Você pode se manifestar estando encarnado no mundo elevado em algum outro lugar para cumprir alguma tarefa, para realizar alguma missão, algum trabalho. O contrário também não se dá, né, João? Hã? A situação contrária. Por exemplo, quando nós aqui, nem todo espírito na Terra tem condição de ir a mundos mais elevados. Não tem. Estando encarnado, né? E lembra do livro, acho que é Obreiros da Vida Eterna, que ele fala que mais ou menos 3/4 das pessoas, quando dormem, vão para a região inferior, aqui na Terra. Sim. Quer dizer, você dorme, em vez de você subir para um local elevado, você vai para dentro da Terra. Pelo amor de Deus. Né? Verdade. Conforme o interesse do que deseja realizar. Então, vamos lá. Enquanto os espíritos culpados vagueiam nas trevas, os bem-aventurados gozam de resplendente claridade e do espetáculo sublime do infinito. Coisas tão elevadas que a gente, né? Como no livro Nosso Lar fala, da oração coletiva que formam corações, estrias de luz, ou do livro Os Mensageiros, como é o nome daquela senhora que ela vai fazer uma oração e flores começam a sair delas. Ela vai fazer vai cantar e as flores caem sobre as pessoas. Já viu que coisa maravilhosa? Esqueci o nome dela. Lembram disso? Lembro. Finalmente, enquanto o mal, atormentado de remorsos e pesares, muitas vezes isolado, sem consolação, separado dos objetos de sua afeição, geme sob a opressão dos sofrimentos morais, o justo em convívio com aqueles a quem ama, frui as delícias de uma felicidade
que não dá para dizer, indizível. Essas também são outras tantas moradas, embora não circunscritas nem localizadas. Que exemplos vocês trazem aí de uma pessoa má ou que praticou alguns atos maus, está atormentada, cheia de remorsos, de pesares, e vive muitas vezes isolado, sem consolação, separado dos objetos da sua afeição, geme sob a opressão dos sofrimentos morais? Que exemplos vocês têm aí? Do que nós estudamos durante esses anos. Mas o professor não está muito bom. Aquele, Ninguém tá lembrando? não é aquele como é que ele matou o bêbado, acho que era bêbado e tudo. Não só o Antônio Olímpio, mas aquele que matou o bêbado, que fica naquela monidéia que ninguém viu, ele estava sozinho, que vocês são juízes e tal, que ele fica falando. Exato. No livro Ação e Reação, a Malu está fazendo, todo mundo lembra? Ah, tá. Pensei que era um espírito feminino que você estava se referindo. Ela está falando do livro Ação e Reação, lá na casa de Orzio. Tem mais outros 2 espíritos que estão num estado semelhante. O que eles fizeram? O que ganhou a herança, né, e não pôde gozar dela, e ele fica ligado naquela ideia do dinheiro, tudo. Exato. E os filhos lá brigando, ele fica olhando. E a moça também, aquela moça que não quis a mãe dela, renegou a mãe dela. Essa aí que eu estava tentando lembrar. Exato. Então, você vê, o pensamento ele tem um poder criador e aglutinante, né? E a gente tem que melhorar, a gente tem que sair das nossas dificuldades, porque se a gente ficar meio vinculado a um vício ou a outro vício, ou a outro vício, o que acontece? O nosso pensamento viciante, ele vai e ele volta. E ele volta carregado dos outros pensamentos que, digamos assim, se vinculam àquela faixa, àquela ideia que nós estamos transmitindo conforme um vício ou outro que nós possuímos. E nós ficamos, então, presos ao nosso próprio pensamento, vinculado a outros pensamentos, numa espécie de prisão que vai nos degradar o perispírito, independentemente se tenhamos corpo físico ou não. Vivendo uma espécie de mundo nosso, uma espécie de alucinação do nosso pensamento. Sem observar, mesmo que você desencarne, então você não tem um corpo físico, sem observar o mundo externo, porque você está vivendo numa vida alucinada, você não sabe nem o que está se passando, como foram os exemplos que vocês citaram aí. Então, percebe a importância da gente melhorar o pensamento? Senão a gente vai ficar, como diz Kardec aqui, ó, sem consolo, atormentado de remorsos e pesares. Quer dizer, você está sempre dentro da sua própria ideia, a ponto de você não observar nem o que se passa do lado de fora. Aí é isso que tem como é aquele... No Livro dos Espíritos, na questão 459, né, que tem que o mal, né, os nossos espíritos que ainda não se regeneraram, eles sabem exatamente aonde está o nosso ponto fraco. Quer dizer, quando você fica nessa monideia, eles vêm e te atacam por ali. No próprio livro do Ação e Reação, que eu andei vendo, tem ali na questão, depois vocês olhem na página 114, tá? Que é depois do nosso estudo, tem lá, né, que o irmão lá, um dos que foi morto pelo... como é o nome dele, João? O que matou os irmãos? O Antônio Olímpio. Antônio Olímpio. Um dos irmãos, ele que é perguntado para eles, né? O Sila pergunta, né? Como é que eles
conseguem fazer aquilo ali. Aí ele diz que sim, Se nós conectar. aprendemos nas escolas de Vingadores. Dos Vingadores. Era a escola dos Vingadores. Eu achei Uma isso. escola. Uhum. Pesado. Tem uma escola, né, própria para isso. Quer dizer, assim como tem a nossa escola de estudos elevados, né, eles têm a dos Vingadores. A escola do mal, né? Exatamente. Então você vê que a gente tem que vigiar e orar mesmo, porque Aí senão orar. Melhorar o pensamento. Tudo é o exatamente, pensamento. tudo é o pensamento. Tudo. Poder criador aglutinante. E a gente pode viver dentro do nosso pensamento numa espécie de alucinação particular. É mais ou menos a esquizofrenia. Então vamos lá. Diferentes categorias de mundos habitados. Do ensino dado pelos espíritos, resulta que as condições dos mundos são diferentes em relação aos graus de adiantamento ou de inferioridade de seus habitantes. Entre eles, aos que estes últimos são ainda inferiores ao da Terra. Inferiores física, morte. Outros são radicalmente. Tá cortando. João, Tá cortando. Mais ou João, menos João, superiores João, a todos os outros. As paixões reinam soberanas. João. Oi. Tô ouvindo. Não ouvimos nada, cortou tudo. Sério? A partir do... Foi. Entre eles... A partir do entre eles, Entre eles, há os em que estes últimos são ainda inferiores aos da Terra. Tá? Mundos inferiores à Terra. Física e moralmente. Física e moralmente. Vê que coisa. Então, digamos assim, os vegetais têm qualidade pior. Dá para entender? Até os vegetais têm qualidade pior. Os animais são menos evoluídos. Percebe? Por exemplo, vai pegar o milho de um local desse. É outra qualidade, bem inferior. Outros são da mesma categoria que o nosso. E outros lhes são mais ou menos, quer dizer, em diversos graus, superiores à Terra, sob todos os aspectos. Nos mundos inferiores, a existência é toda material. As paixões reinam soberanas. Soberanas. Quer dizer, orgulho, egoísmo, raiva, fúria. E é isso que domina esses locais. Aqui tá um pouco menos. A vida moral é quase nula. Percebe? A vida moral é quase nula. Então, não tem amor, não tem compaixão, não tem humildade. Estão entendendo aí? Beleza? Sim. Pensa, por exemplo, na época dos romanos. Qual é o grau de compaixão que um general com seus outros militares e assessores vão ter compaixão para uma senhora de idade? Vão ter compaixão para um velhinho? Vão ter compaixão para crianças? Não. Não. Nós vimos o próprio Paulo Estevam, lá o Yoshebet. Os romanos batendo nos velhinhos. Não tem nenhuma. Não. Gente, não estou ouvindo nada. Não deu para ouvir, Deise. Nem eu. Estão me ouvindo, gente? Agora sim. tá travado. O som todo baixou, gente. No meu celular todo o som baixou, não está com o volume de ontem, no começo. Então, a vida Tentei ver moral se é o nesses som da Malu. mundos, a vida moral nesses mundos é quase nula. Estão me ouvindo aí? Sim. Por exemplo, não tem pedofilia. Volta no mundo antigo, por exemplo, às vezes crianças de 4 anos, elas são dadas a reis. Triste. Sabiam disso? E é assim, pessoas da família, porque
A família, ou ela casa com pessoa de outro reinado, ou ela casa com pessoas da sua própria família, porque não vai querer dividir o poder. Então, às vezes, crianças de 4 anos, de 5 anos, são dadas em casamento para reis. Não tem pedofilia nessa época. E a agressividade é imensa. Não é porque é uma mulher que está grávida que um general romano vai ter compaixão dela, ou uma senhora de idade que se movimenta com dificuldade. Não tem compaixão. Pode fazer qualquer pedido ali de joelhos, não tem compaixão. Então, vamos lá. À medida que esta se desenvolve, esta quem? A vida moral. A vida moral. Diminui a influência da matéria, de maneira que nos mundos mais adiantados, a vida é, a bem dizer, toda espiritual. Então, em poucas palavras, ele saiu de um local bem inferior, foi muito lá para cima. Mundos evoluídos, por exemplo, como Júpiter, contado na revista Espírita, o corpo material é muito vaporoso. O corpo físico é vaporoso. Nos mundos intermédios, misturam-se o bem e o mal, predominando um ou outro, conforme o grau de adiantamento das criaturas que os habitam. Embora não se possa fazer dos diferentes mundos uma classificação absoluta, percebe? A gente não pode fazer uma classificação absoluta, porque mesmo comparados 2 a 2, 2 mundos de provas e expiações, eles são diferentes um do outro. 2 mundos celestes, eles são diferentes um do outro. Não dá para fazer uma classificação absoluta. Pode-se, todavia, em virtude do estado em que se acham e da destinação que trazem, tomando-se por base os matizes mais salientes, dividi-los, de modo geral, como segue. Então, é uma divisão precária. É uma divisão, assim, digamos assim, caráter geral. Beleza? Sim. Beleza. Em que, ó, mundos primitivos. Então, primeiro título está aí, ó, mundos primitivos. Destinados às primeiras encarnações da alma humana. Certo? Beleza? Pelo menos já é uma alma humana, né? Já saiu do nível animalesco, porém, está muito próximo ao reino animal, né? São as primeiras encarnações da alma humana, mundo primitivo, beleza? Então, pensa, é o mundo lá dos Homo sapiens, né? 2, mundo de expiação e provas, onde predomina o mal. Predomínio do mal. É o nosso. 3, é o nosso, é. Mas mesmo aí tem gradações distintas. A gente está saindo, né, da expiação e prova. 3, mundos de regeneração, nos quais a alma ainda tem que expiar. Ainda temos expiações, né? Mas essas expiações, essas aurem novas forças. Travou, João. Repousando as expiações é melhor, né? João, travou. Travou? Travou. Tá, e agora? Agora tá bom. Acho que você vai ter que ficar quase em cima aí. Ah, quase em cima aqui do celular? Falar de mais perto? Isso. Ah. Então, vamos lá. Ó. Mundos de regeneração. Nos quais a alma que ainda tem que expiar. Então, digamos, é um mundo de regeneração? Todos têm que expiar? Não. Mas ainda algumas almas têm que expiar. Mas os mundos são melhores. E ele próprio, as energias das pessoas no geral, né? Do ambiente em si, as almas que têm que expiar, não são todas, elas aurem novas forças repousando das fadigas da luta. Beleza? Certo. Mundos felizes.
onde o bem sobrepuja ao mal, mas ainda existe o mal. Mas o bem sobrepuja ao mal. O mal é Mundo exceção. celeste. Hã? O mal é exceção. O mal é exceção. Ainda existe como exceção. Mundos celestes ou divinos, morada de espíritos depurados, no qual reina exclusivamente o bem. Beleza, gente? Sim. Para pensar, se nesses mundos aí reinam exclusivamente o bem, qual que é o trabalho deles? Ajudar, trabalhar em favor dos outros. Porque eles têm que trabalhar onde existe o mal, correto? Sim. Então, o que eles faz E é um saem- prazer deles. né? É o que faz o ministro Sanzio. Faz o santo. Exatamente. João, mas esse mundo felizes aí, que ainda sobre o mal, é um malzinho, né? Não é um mal igual a gente, o nosso aqui. É malzinho, já É mais leve. É mais leve. É um malzinho. Então, vamos lá. A Terra pertence à categoria dos mundos de expiação e provas. Razão porque aí o homem está exposto a tantas misérias. Né? A gente vê, a gente está na expiação e provas, mas melhorando, né? Os espíritos que encarnam em um mundo não se acham presos a ele, a esse mundo, indefinidamente. Nem nele realizam todas as fases do progresso que lhe cumpre percorrer para atingir a perfeição. Beleza? Beleza. Então, de repente, tem um pessoal aí que é capelino e não vai ficar longo tempo na Terra. De repente, volta para a capela ou vai para outro mundo inferior ou outro qualquer. Quando em um mundo eles alcançaram o grau de adiantamento em que esse mundo comporta, passam para outro mais adiantado e assim por diante, até que cheguem ao estado de espíritos puros. Lembra que Bezerra de Menezes foi convidado para ir para um outro mundo melhor? Mas ele pediu para ficar por aqui? Ora, ele é um exemplo, deve ter tido outros, e alguns devem ter aceito ir morar em outro mundo, né? Lá, ou cá, né? Não posso fazer. Você é trabalhar para se chegar ao futuro. Outras tantas estações de progresso proporcionais ao seu adiantamento. Para os espíritos é uma recompensa passarem a um mundo de ordem mais elevada, como é um castigo prolongarem sua permanência em um mundo infeliz, ao serem relegados para outro ainda mais desventurado, ou serem relegados, né? Ou serem relegados para outro ainda mais desventurado do que aquele que são forçados a deixar quando se obstinaram no mal. Beleza? Esse é o caso da todo mundo, inclusive todos os mundos, inclusive a Terra, né? Que muda está mudando para regeneração, e aqueles que não, que continuarem obstinados no mal, são forçados a deixar a Terra, né? São forçados a deixar a Terra. Por exemplo, você vê no livro Universo Vida, os capelinos vieram para cá, certo? Certo. São capelinos também. Pedro, Paulo, João, grandes espíritos, eles são capelinos, mas eles não são deserdados de capela. Ah, tem uns que não são, né? Eles vêm para auxiliar os deserdados. Que nem Maria também. Oi? Maria, mãe de Jesus. Maria vem de Sírios. Sírios. Ah, é verdade. Maria, José, Zacarias, pai de João Batista, o próprio João Batista, Isabel, a mãe de João Batista, esse pessoal vem de Sírios. É um local mais elevado. Mais elevado. Mais elevado.
Sócrates era alguém de capela. Hã? Tá dando pra ver aí, gente? Tá. Como que é o nome desse livro que você citou aí agora? Universo e Vida. E Vida? Universo e Vida. Sócrates é um capelino com mérito de se dirigir para Sírios. Porém, em vez dele ir para um lugar melhor, ou mesmo dele permanecer em capela, ele pede para vir para cá. Para ajudar a gente. O livro é esse, gente, ó. Eu tenho também. Você já leu, Deise? Não. Tem muito aqui sem ler. Tá na fila, né, Deise? Xará, tá na fila. Tá na fila. Não, eu comecei a ler, aí eu digo, gente, peraí. Não, é um livro muito difícil. Ele é difícil. Eu comprei quando o João falou. De quem que é? É um livro de ciência. Hernani Santana. Ó. É difícil, eu comecei. Eu vou botar a capa dele no grupo. Tá. Vou tirar a foto e eu boto no grupo. Aí, por exemplo, você vê, Pedro, ele foi Abraão, sabiam disso? Não. Simão Pedro, sabe? Todo mundo conhece Simão Pedro. Sim. Ele foi Abraão, ele foi Salomão. Ixi. E ele foi Simão Pedro. Então, percebe, ele estava lá em Capela, os capelinos são deserdados, a primeira vez que ele vem é como Abraão. Depois ele vem como Salomão. Depois ele vem como Simão Pedro. O apóstolo João Evangelista, que lá na frente foi ser Francisco de Assis. Ele é Isaac, filho de Abraão. Ele não precisava vir de Capela para cá, mas ele vem por vontade própria para ajudar o povo. Depois ele é o profeta Daniel. Depois ele é João do Evangelho. João Evangelista. Sim. Depois ele é Francisco de Assis. E parece que ele vai reencarnar de novo aí, né? Não sei, João. Francisco de Assis ia reencarnar? Paulo também, por exemplo, ele não é capelino obrigado a vir. Mas ele vai ser José, o chanceler de ferro. Ele vai ser depois Davi, o rei Davi, apóstolo Paulo, Lutero. João Batista, Moisés, Elias, João Batista. Então, alguém que... Esse pessoal ele não precisava vir, mas eles são tão amorosos que ele vem ajudar. Né? Mas a regra geral é a seguinte, se você melhora, você vai para o mundo melhor. Se você não melhora, você pode até ir parar num mundo pior. E ver, por exemplo, o exemplo do Bezerra de Menezes. Ele pediu para ficar, mas não é ele quem decide. Correto? Uhum. E se ele pediu para a mensageira de Maria dizer, olha, diz que eu quero ficar. Vê se eu posso. E se ele volta com a resposta dela dizendo, não, olha, a melhor sugestão para você é que você vá por isso. Você ia fazer uma réplica? Não. Ia fazer uma réplica? Não, mas avisa para ela que eu... Não dá, né? Mas eu acho também, né, João, é a vontade de ajudar, né? De ser útil, né? A vontade de ser útil. A vontade de ser útil. Com certeza. Mas imagina, um cérebro como o de Maria, ela raciocina coisas que a gente não raciocina. Certamente. Então, ele é humilde, deixa ela decidir. Sim. Diz que é ela, né, João? Diz que é ela que vai no Vale dos Suicidas, né? Diz que é ela que vai no Vale dos Suicidas para resgatar. Diz que ela com a falange, né, dela lá de espíritos, tudo, mas que querem trabalhar, né, com ela. Diz que elas... que comanda, eles vão, né? Eles vão para o Vale dos Suicidas para resgatar, né? Memórias do Suicida, que a gente vê bem. Pois é. Então, vamos lá, destinação da Terra. Causa das misérias terrenas.
Muitos se admiram de que haja tanta maldade na terra e tantas paixões grosseiras, tantas misérias e enfermidades de toda a natureza. E enfermidades de toda a natureza. E a gente vê aí que surgem doenças novas, né? Vai conversar com um médico aí, especialista em patologia. Ele vai dizer que tem doenças que não estão catalogadas. Sabiam disso? Tem muita doença que não está catalogada. E se a gente vê o livro Missionários da Luz, quando o André Luiz, com o auxílio do poder espiritual de Alexandre, ele faz da sua visão uma visão microscópica para observar bactérias na região genital, na região do aparelho digestivo, de distintas pessoas encarnadas naquele caso, mas podia ser desencarnadas. Ele vai observar também cérebros no mundo maior. Ele vai dizer que algumas daquelas bactérias que estavam naquele perispírito não estavam catalogados nos livros de medicina. Lembra disso? Lembro. Então, tantas misérias e enfermidade de toda a natureza. E daí concluem os que, observando a maldade existente na terra, as paixões grosseiras, os erros que os homens praticam, mesmo contra mulheres, mesmo contra crianças, daí conclui que a espécie humana é uma coisa muito triste. Esse julgamento provém de ponto de vista acanhado, em que se coloca os que o emitem e que lhes dá uma falsa ideia do conjunto. Deve-se considerar que na Terra não está a humanidade toda, mas apenas uma pequena fração. Com efeito, a espécie humana compreende todos os seres dotados de razão que povoam os inumeráveis mundos do universo. Não dá para numerar. Ora, que é a população da Terra em face da população total desses mundos? Respondam vocês aí. Ixi, nada. Um grão de Nada. areia. Um grão de areia. Muito menos que a de um lugarejo em relação à de um grande império. A situação material e moral da humanidade terrena nada tem que espante. Não é para se espantar, dar um ponto de vista de que a humanidade é coisa muito triste. Né? Desde que se leve em conta a destinação da terra e a natureza dos seres que a habitam. Né? O que é a Terra? Um mundo de expiação e provas. Pessoal que está errando em outros lugares. Vai para a Terra. Vai lá auxiliar o desenvolvimento dos terráqueos. Aí vem os capelinos. São eles que nos Travou, João. ajudam a nos tornarmos homens sábios. João, travou. Irrigação. João, travou. Sistemas de irrigação, construção da roda, Peraí, João. fogo, essas coisas todas. João. Com os capelinos. Não estamos te ouvindo. Tá. Então, vamos lá. Pensa qual era no passado aí a destinação da Terra. Qual era a natureza dos seres que habitaram aqui. E que habitam ainda em parte. Né? Agora a gente está com outro destino, seguindo para um mundo de regeneração. Mas no passado, o mundo de provas e expiações serve de prisão para espírito de outro local que está falhando em outro local. Quer dizer, alguém um pessoal que tem inteligência, mas não tem moral. Para onde vai? O seu destino é a Terra. Vai ajudar os terráqueos lá, os povos da raça negra e da raça amarela. Esse é o pessoal da Terra. O resto tudo é capelino. Então, vai lá para a Terra porque vocês vão ajudar os homens da Terra a serem homo sapiens. A gente vai se tornar sábio com a ajuda de capelino. A gente vai alterar a nossa estrutura fisiológica cerebral com a ajuda dos capelinos. É com eles que a gente vai aprender a dominar o fogo, melhorar o sistema de irrigação, melhorar a agricultura, cuidar de animais, domesticar animais, enfim, né? Ter a escrita, enfim, progredir nesse sentido aí.
Mas não, a nossa destinação está melhorando, né? Faria dos habitantes de uma grande cidade ideia completamente falsa quem os julgasse pela população de seus bairros mais ínfimos e sórdidos. Beleza? Sim. Beleza. No hospital, só se vêem doentes e estropiados. Numa penitenciária, vêm-se reunidas todas as torpezas, todos os vícios. Nas regiões insalubres, doentias, nas regiões poluídas, a maioria dos habitantes são pálidos, franzinos e enfermiços. Pois bem, figure-se a Terra como um subúrbio, figure-se a Terra como um hospital, como uma penitenciária, uma região insalubre, pois ela é simultaneamente tudo isso. E compreender-se-á por que as aflições sobrepujam, quer dizer, superam, ultrapassam os prazeres, já que não se mandam para o hospital os que se acham com boa saúde. Quer dizer, vai para a terra quem? Vai para a terra quem está doente. Vai para a terra Somos quem? nós. Vai para a terra quem está merecendo Travou, João. uma prisão. Travou. Travou aí? É, nós não estamos te escutando. Agora sim. Deu para escutar aí? Eu acho que eu vou ter que colocar um modem aqui atrás. Quer dizer, já tem, mas eu acho que ele deve estar quebrado. Eu acho que o microfone, João, porque aí fica mais próximo. Provavelmente pode entendi. ser isso. Vou passar a usar o microfone da próxima vez. Ok. Visto que nem os hospitais, nem as casas de correção são lugares de delícias. Quer dizer, percebe qual era a destinação da Terra no passado? Para onde eu vou mandar os prisioneiros? Manda para a Terra. Para onde eu vou mandar os doentes? Manda para a Terra. A Terra tinha essa finalidade. Mas agora a gente está modificando isso, né? Agora, você acha provavelmente que esses espíritos, como você falou, agora há pouco você falou um que pode estar retornando. Agora a destinação de vinda de espíritos melhores? Sim, né? Agora a gente já está com outra destinação. A gente tem que se regenerar. A gente vai se regenerar. Agora é outra coisa. Ora, assim como numa cidade a população não se encontra nos hospitais ou nas prisões, também na Terra não está a humanidade inteira. E do mesmo modo que saímos do hospital, viu? A gente está nessa fase de saída do hospital. Quando estamos curados e da prisão, quando cumprimos a pena, o homem deixa a Terra por mundos mais felizes. Mas a própria Terra fica melhorada quando está curado de suas enfermidades morais. Né? E essa prova que nós estamos vivendo aí da pandemia do coronavírus. A gente tem que analisar essa árvore pelos frutos, não pela própria árvore. Depois, pelos efeitos que daí surgirão, e não pela problemática atual pela qual nós passamos. Beleza? Beleza. A Terra está deixando de ser uma prisão, está deixando de ser um hospital. Tudo isso com uma gradação, né, gente? Não é encarado absoluto. Tem uma coisa que eu acho estranho, é que, porque às vezes fala assim, a Terra está deixando esses espíritos, muitos deles estão sendo recolhidos, que já estão sendo isso, aquilo. Não deu para ouvir, Deise. Eu vejo assim, ó. Peraí, deixa eu pôr aqui, vamos ver se vai melhorar. Eu vejo assim, ó, fala assim, nossa, a Terra está passando por regeneração, esse corona aí veio para recolher muitos irmãos, veio para recolher muitos espíritos, e é verdade, mas só que a gente também não pode prejulgar,
Porque senão, assim, se a gente não prestar atenção, a gente julga assim, tá indo os ruins, né? E a gente Nem não sempre. tem. Eu não ouvi. Eu não ouvi. Sumiu, João. Oi, João. Tá Desde eu ouvindo? não ouvi o final. A gente não pode prejulgar, né, João? Falar assim, só está indo os espíritos que, igual está falando assim, os doentes, porque a gente não sabe onde eles vão reencarnar, se eles podem voltar para a Terra. Não é, a gente não pode afirmar que seria assim, só os espíritos que estão morrendo aí, milhares, é porque eles estão deixando a Terra por conta da regeneração. A gente não tem como julgar, a gente tem que ter cuidado como espíritas na hora de falar, porque se a gente fala uma coisa dessa para quem não tem conhecimento, dá a impressão assim, coitado, esse povo, minha mãe morreu do corona e minha mãe era muito ruim, porque se morreu, deixou a Terra agora. Então, eu acho assim que está na hora da gente, que é espírita, ter cuidado, né, na forma de colocar essas coisas, esses tipos de... Nós estamos sendo cobrados, e nós vamos ser mais, porque quando acabar toda essa pandemia, quantos milhares, né, de espíritos foram desencarnar, e a familiar desse pessoal é uma coisa que, pelo menos que eu saiba, posso estar errado, pode me corrigir, somos nós que temos uma explicação. Eu não sei se outras denominações religiosas têm explicação. A explicação Não tem, né? Não tem. É a doutrina espírita. Então, nós vamos ser chamados, né, a explicar, porque a gente também não tem esse conhecimento todo, mas pelo menos dentro do que a gente conhece, a orientar. Então, vai ser um momento que nós vamos ser muito requeridos, né? E aí nós não temos nível intelectual para saber do destino de cada um. Só a lei divina. E, em regra, nós somos muito, digamos assim, julgadores dos outros sem ter um amor muito grande no coração para tomar essas decisões. Então, a gente, às vezes, dá uma opinião errada. O nível nosso intelectual é muito baixo, muito baixo. Então, de todas as pessoas que estão falecendo, só Jesus vai saber quem fica aqui na Terra, quem vai para o mundo superior e quem vai para um mundo até inferior à Terra, né? Mas quem somos nós para dizer, selecionar quem são esses que vão para os 3 lugares distintos aí? A gente não tem nível para isso. Ô, João. A gente começa a fazer uma inferência, eu observando o histórico de pessoas da minha família, mas não posso dar uma opinião decisiva, porque eu não tenho nível intelectual para isso. Observando dentro da minha própria família, ao longo da minha vida, histórias de pessoas boas, histórias de pessoas más, eu começo a fazer uma inferência, mas eu jamais posso concluir que o mal vai para um lugar ruim, porque o tamanho da compaixão de Jesus é muito superior à minha. O grau de amor dele é muito superior ao meu. Então, talvez essas pessoas fiquem aqui na Terra ainda. E sejamos nós que tenhamos... Está ouvindo aí, gente? Estamos. Sejamos nós que talvez que tenhamos que auxiliar essas pessoas da nossa família, porque se nós estamos nesse grupo, provavelmente em vida pregressa nós erramos com elas. E assim como tem no livro de Ação e Reação, em Região de Trevas, são os próprios parentes que vão resgatar para trazer para esses locais de atendimento, como é a Mansão Paz, espíritos que estão do lado externo, quem vai ter que fazer isso para esses parentes aí, que fazem coisas erradas, pelo nível evolutivo natural em que eles estão, sem julgamento não. Somos nós. Somos nós. Não é algum outro espírito de outra família, de outro lugar, que vai resgatar essas pessoas. Verdade. Nós vamos ter que fazer isso. Agora, se eles forem para outros mundos, quem é que vai afirmar que eles realmente mereçam ir? Que o grau de erro deles foi tal que eles têm que ir para um mundo inferior. Ou que a evolução deles foi tal que ele tem que ir para um mundo superior. A gente não pode afirmar isso. Isso não tem nível. João, e baseado nisso, a gente, nessas épocas, não sei se todo mundo observa isso, mas nessas épocas de pandemia,
cataclismos, coisas assim que acontecem trágicas, entre aspas, né, na humanidade, surge um monte de psicografia, entre aspas, né? De médios dizendo que é castigo. Castigo, eles não usam essa palavra, mas induzem as pessoas a entenderem, acharem que aquilo lá está sendo, como você disse aí... Uma forma de castigo, né? Uma forma de castigo. Que a pessoa está pagando, que é karma, que não sei o quê. Ou, por exemplo, quando morreram aquelas pessoas na boate, eram pessoas que colocaram as pessoas no forno na Segunda Guerra lá, mandaram para as pessoas para o campo de concentração. Então, nós não podemos afirmar. Essas psicografias, na minha opinião, não têm valor. Até porque eu acredito que o próprio mundo espiritual não vai nos alarmar, não vai nos fazer julgadores, né? Exatamente. Então, eu acho que é por aí. Falta de caridade. Exatamente. Porque a questão a respeito da pandemia aí, afirmando ser castigo divino, é realmente um equívoco. É lógico que tem uma causa, mas esse pessoal não vê uma finalidade libertadora, como tem a mensagem da Delfine Girardin no capítulo 5 do Evangelho, que a gente vê o mal onde existe o bem e vê o bem onde existe o mal. Exatamente. Né? Mas mesmo que tenha uma finalidade... Ela põe o exemplo da tempestade, em que, às vezes, tempestades muito severas que derrubam árvores, a gente vê nisso o mal. Mas isso é o bem, porque é uma tempestade que limpa os miasmas pestilenciais do planeta, que retira da cabeça de muitas pessoas que vão fazer sintonia com aquele miasmas intenções de praticar o mal, levando a sua própria vida a um destino de muita dor. Então, a tempestade, digamos assim, é uma beleza. E, às vezes, a gente vê na riqueza uma vantagem. E a riqueza é desvantagem também pelo destino de dor que ela vai levar. Percebe? Então, a pandemia que está tendo aí, ela tem uma finalidade regeneradora. E é pela finalidade que a gente tem que julgar se ela é boa ou ruim, muito mais do que pelo que se está vivendo em função dela. Agora, com relação ao pessoal que desencarnou coletivamente, num caso, a gente tem que lembrar que realmente essas são desencarnos coletivos, porque no passado praticaram erros coletivamente. Às vezes foram piratas sicilianos, lembra dos piratas sicilianos? Às vezes eles prendiam pessoas, quem pudesse pagar, pagava, quem não pudesse, era vendido. A Sicília, às vezes tinha dias que vendia 50 mil pessoas escravas. Ou eram hordas de soldados invadindo cidades, destruindo lares, como fez Antíoco Epifânio no século II a.C., invade cidade de todo mundo, aí mata criança, mata mulher, e as hordas de soldados obedecendo. Ou uma tropa de espíritos inferiores, né? Uma malta de bandidos atacando quem passa aqui, quem passa ali. Então, às vezes, esses desencarnes coletivos aí têm essa finalidade redentora para esse pessoal. Não. Sem praticava isso, não tinha outra forma de... Não teve uma preocupação de trabalhar no bem para pagar parte do resgate em grau menor do que o próprio desencarne coletivo. Aí você vê como... Está ouvindo aí, gente? Sim. É o caso até de pessoas que morrem nesses incêndios ou outros acidentes como heróis. Ele é dado como herói, mas aquela espécie de morte vivida naquele episódio em que ela agiu como herói é também um resgate. Ora, e resgatar é bom, né? Sim, claro. Pagar 1/100º da dívida, como diz Kardec aqui no capítulo 5, em vez de cobrar dívida toda, vamos cobrar 1/100º. O que eu estou questionando
é que nessa hora aparecem os médiuns de plantão para dar receita pronta. Ah, isso é aquilo. Esse fato é devido a tal situação que aconteceu no século tal. Eu acho muito temerário. É isso que eu coloquei. Que a gente tem que ter cuidado como espírita, porque a doutrina espírita vai ser, de certa forma, né, cobrada a falar por quê e a explicar. E tirar o foco dessa história de que minha mãe foi ruim, então ela não estou falando minha mãe, né, um familiar meu foi ruim, então por isso que desencarnou. E sim colocar o foco nisso que o João está falando. E eu acredito que dentro de todas as doutrinas, a doutrina espírita é a que tem melhor resposta. Então é natural que a gente esteja na hora da gente fazer o testemunho, né? De entender o que é a doutrina, de explicar o que é a doutrina. Agora tem que ter muito cuidado, igual a Xará falou, porque está aparecendo médico, está aparecendo isso, está aparecendo aquilo que assusta. Com a receita pronta. Né? E nós estamos aqui, eu acho que nesse momento, principalmente a gente estudando, conversando, exatamente para nos prepararmos, para entender o momento e não alarmar mais e nem colocar, né, mais coisa na cabeça dos outros, igual castigo. Porque... não, você vê a doutrina falando, não, isso é castigo, é Deus, porque Deus fez isso. Deus castigando. Porque você vê que os espíritos elevados não fazem isso. Você pode ver o ministro Sânzio, quando o André Luiz pergunta para ele, né, nós já nos conhecemos e tudo, ele sabe que se conhecem, mas ele vai falar porque deve ter foi lá! Quando eu te ajudei, que você estava lá. Quer dizer, ele não falou, quer dizer, eles não nos alarmam, eles não nos incutem medo. Tá? Temor, nada disso, eles são amorosos. Por isso que quando aparece uma obra, um livro, ou uma mensagem na internet, que venha trazer essa angústia, a gente tem que ficar de olho aberto. Que o Espírito Superior não faz isso com a gente. Eles falam só o que é necessário e dentro do momento certo. Exatamente. Exato. As respostas já estão nos livros de Kardec, de André Luiz. Sim. E é tanto livro. Resumo que eu tirei para mim dessa pandemia, Ju, galera, é que assim, ó, é tanto conflito que estava havendo conflitos políticos e até religiosos, e com esse vírus, o que eu pude perceber, que florou uma fraternidade tão grande, sem fronteira, no mundo todo, que eu acho que foi a melhor guerra que teve, foi a desse vírus. Nenhuma arma, nenhum míssil foi usado para bater o inimigo. Ao contrário, ele veio para unir, para fazer a fraternidade esse vírus. Então, eu acho assim, ó, o lado positivo foi isso. Fraternidade, é porque está acontecendo no mundo todo, é todo mundo se ajudando, é todo mundo cantando, é todo mundo... Coisa que de outra forma não haveria se não fosse um vírus, né, tão pequeno, invisível que parece ser, mas de destruição, né, forte. Então, a fraternidade que ele está proporcionando é o que eu vejo o lado bom de tudo isso, né? Porque assustou, deu medo, reclusão, e todo mundo orando ao mesmo tempo, em horários diferentes, mas uma galera muito grande. Então, eu acho assim, esse vírus teve um poder muito grande, que nem o míssil faria, né? De unir a humanidade. Sim, verdade. Quer dizer, se a gente for ver, como você falou do capítulo 5 da Delfine, que é exatamente isso. A gente vê mal onde não é o mal, é o bem, né? Exato. É exatamente isso. Exatamente isso. Agora vai convencer os outros. De que não, não, tem que ter muito estudo. Mas eu lembro muito bem uma vez que teve uma psicografia, né? Que falaram que era o Emmanuel que tinha. Lembro muito bem do João falando assim, gente, eu que estudo Emmanuel, ele jamais falaria isso. Tem coisa que é absurda, então, eu acho, né? Que é isso. Eu acho que é isso. Quanto mais a gente vai estudando, a gente vai tendo esse refinamento de ver o que é legal, o que é certo, o que não é, sabe? Eu acho que por isso que a gente está estudando, né? Para despertar isso na gente. Falar, não, isso daqui
né? E pegar de fontes seguras, né? Foi a FEB, Seguro. foi os espíritos. Mas esse espírito não fala desse jeito, ele não usa esse vocabulário. Foi o que o João falou. Ele não usa esse vocabulário. Então, acho assim, é isso que a gente tem que buscar. O refinamento das nossas percepções para saber se é ou não. Correto. Exato. A gente tem que desligar um pouco desse WhatsApp para... Né? Só o Chico escreveu 420 livros. Como é que a gente vai estudar isso nessa vida? Se a gente for estudar seriamente o Evangelho de Kardec, isso que a gente está fazendo aqui, eu acho que a gente está estudando muito rápido. Eu acho que a gente está estudando. Eu acho que é uma coisa, João, que a gente tem que ficar constantemente retornando aquele estudo. Sim. A gente leu, vamos ler de novo, terminou aquele, vamos pegar o livro dos Espíritos, acabou o livro dos Espíritos, vamos voltar no Evangelho. Acabou o Evangelho. A gente tem, exatamente, porque cada vez que a gente lê, tá? Quer dizer, esses aqui a gente já tinha estudado com você, mas cada hora... Cada vez que lê... agora mesmo, a gente retomou... Aí, o resultado. Eu anotei tanta coisa aqui no meu... Que não tinha visto, né? Que anteriormente você não tinha alertado esse fato e tudo, né? Aí agora houve aquele alerta, quer dizer, tudo, quando a gente vai reler, tem outras coisas mais para a gente verificar. Lê aqui na introdução do Evangelho, como você falou aí. Ele falou assim, tudo que vier por uma pessoa, aquilo não passa de uma opinião particular. Exatamente. Né? E a gente não deve dar crédito, a não ser como uma probabilidade, muito menos ainda divulgar. Ou se for divulgar, diz assim, olha, isso daqui deve merecer verificações futuras. Lembra disso que ele fala aqui? Lembro. Só realmente que fala? aquela... universalidade das mensagens espontâneas ditas através de diferentes médios, isso adquire força. E ainda, tudo que não for do cunho moral, tudo que não é de valor moral, olha, isso daí é uma probabilidade, não é verdadeiro. Então, essas opiniões que chegam aí, a gente tem que ler como se fosse uma opinião particular, assim, nem levar a sério. Aonde é que está essa parte, hein, João? Não, embora tenha coisa que não... Para quem conhece, sabe que não é bem por aí, mas só que tem coisas que até alerta. Do mesmo jeito que tem tanta fake news aí, que Chico Xavier está distribuindo até corrente, Chico Xavier mandando tomar no seu... Eu confesso para vocês que eu não leio nada. Eu não leio nada. Eu também não leio. Porque é muito livro para a gente estudar. E a revista Espírita? O Divaldo vai falar. Aí eu sim, é outra coisa. Então aí eu posso ouvir. O Haroldo vai dizer. O Alberto Almeida vai falar. Então aí eu vou. Ou eu gasto muito mais tempo com os livros. Com os livros que é muito melhor, né, João? Essas mensagens que chegam por aí, eu não leio, não tenho tempo para isso. Não tem tempo para isso. São tantos livros sérios que a gente vai levar a vida inteira. Se a gente estudasse esses livros sérios durante a vida inteira, é pouco tempo, para que eu vou ler? A encarnação não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo. O Chico Xavier trabalhou muito, é muito livro. Nós vamos ter que nos reunir lá em cima também, viu, gente? Para continuar. Eu vou me deter só nas obras básicas, que eu tenho pouco tempo já aqui. E a revista Espírita não sabe deles, né? Os exemplos tá na revista Espírita, né? De muita coisa que Kardec fala. Tem as cartas, tem os artigos, tem um monte de coisa que explica bem de maneira fácil também, não é tão complicado. Às vezes estou lá no grupo, aí você olha aquele grupo lá, 60 mensagens. Só clica assim para dizer que desmarcou, porque eu não vejo nada. Eu também não fico olhando mais. Assim. Ainda mais agora fazendo feijão, teletrabalho, fazendo feijão, tendo que estudar esses livros aqui, não dá. Não está dando, né, João?
Tá doido. 9 horas, né? João, Fazer vamos questão terminar, pros então. meninos. Ah, é cedo, gente. Vamos lá, gente. Vamos lá, né? Vamos encerrar. João, agora é Quem vai segunda, fazer né? feijão hoje? Hã? É Segunda só, segunda? né? É, Segunda. Tá segunda. bom. Hoje é dia Então, da nós feijoada, né? vamos. A próxima é o mundos inferiores e mundos superiores, né? É. Isso. Ok. Vou marcar. Faz a prece para nós, João. Eu? É. Ah, tá. Mestre Jesus, como nessa manhã, Senhor, linda de sol e com o ar agradável, ajuda-nos também a renovarmos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, apesar dos nossos equívocos. Queremos nos elevar, quintessenciar as nossas energias mentais e sentimentais, para que possamos entrar em contato com a espiritualidade superior, de forma a servirmos de canais para o serviço a todos os demais companheiros com os quais nos encontrarmos, física, mente ou através dos meios de comunicação. Sabemos, Senhor, que todos nós podemos nos tornar servos fiéis, dedicados a Ti. Assim, Senhor, nas horas difíceis, ajuda-nos a mantermos o foco, a oração, para que consigamos a vencer o homem velho que muitas vezes deseja surgir dentro de nós. E construamos, então, de fato e definitivamente, um homem novo em nós mesmos, de forma que, como espelho, possamos refletir a Tua beleza espiritual, lançando-a também a outras mentes e a outros corações. Abençoa-nos hoje e sempre, graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Tchau, galera. Até segunda, se Deus quiser. Tchau. Põe um Bom creminho final nas de mãos semana. agora amanhã, que nem vai ficar de mais calma, para aliviar um pouquinho a célula da mão da água e do sabão. Bom final de